Meu pai vendeu a casa que eu herdei e disse que o dinheiro seria usado para pagar as férias do meu irmão. Quando meu advogado ligou, pensei que meu pai estava brincando. Ele realmente disse que o dinheiro seria para as férias do meu irmão depois de vender a casa que eu herdei. Até ri, mas uma semana depois, quando o advogado ligou, meu sorriso desapareceu. Aquela casa significava tudo para mim. Não era só uma propriedade que vinha do testamento da minha avó, era onde passei a maior parte da minha infância, onde me sentia seguro quando tudo estava bem. Meus pais estavam lá, mas minha avó era a única da família que realmente se importava comigo. Ela praticamente me criou enquanto meus pais estavam ocupados demais com suas vidas e focados no meu irmão mais novo, Adam. Ela sempre estava lá por mim, e isso me fazia sentir importante. Quando ela faleceu, me deixou sua casa. Eu raramente via meus pais. Eles apareciam de vez em quando, mas nunca levantavam um dedo para ajudar quando Adam estava doente. O filho favorito da família também não se importava. Estava ocupado sem fazer nada, aos 24 anos, ainda morando em casa e desempregado, mas, aos olhos do meu pai, ele tinha potencial. Eu já tinha aceitado isso há muito tempo. Eu era o filho esquecido que teve que seguir a vida sozinho. Mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Um dia, decidi passar pela casa só para ver. Eu não tinha me mudado, já tinha meu próprio lugar, mas gostava de saber que a casa ainda estava lá me esperando. Mas, quando cheguei, percebi que algo estava errado. Tinha carros na frente que não eram meus, nem da minha avó, mas de outra pessoa. Toquei a campainha várias vezes, e segundos depois, um cara na casa dos 30 anos atendeu, com uma mulher atrás dele. Eles me olharam confusos e o homem perguntou: "Posso ajudar?" Ele franziu a testa e disse: "Sim, esta é a minha casa." A mulher perguntou quem eu era. Eu ri nervosamente e disse: "Nós compramos esta casa no mês passado." Naquele momento, foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. O cara cruzou os braços e disse: "Compramos legalmente, qual é o problema?" Minha boca ficou seca enquanto olhava para aqueles carros na varanda, que já não eram meus, e mal conseguia processar. Peguei meu telefone e verifiquei meus e-mails e mensagens, mas nada, nenhuma notificação sobre a venda. Já sabia o que tinha ali. Não disse mais nada a eles, apenas virei, entrei no carro e fui direto para a casa dos meus pais. Adam era o único em casa, deitado no sofá, olhando para o telefone. Ele mal levantou os olhos quando entrei. "O que há de errado?" ele murmurou. Respirei fundo e tentei manter a calma. Perguntei onde estavam minha mãe e meu pai. Ele deu de ombros. "Por quê?" Cerrei os punhos e disse: "Porque me venderam." Adam piscou e assentiu, como se fosse normal. Ele só olhou de novo para o telefone. Fiquei lá um tempão olhando para ele. Ele não estava nem aí. Esperei até meus pais chegarem e nem deixei eles sentarem. "Que diabos vocês fizeram?" Meu pai suspirou, como se eu fosse difícil. "Mira, Hubert, não é nada demais. É só você cuidar da casa. Sua mãe e eu tínhamos outros planos." Eu disse de novo: "Então vocês falsificaram documentos e venderam minha casa." Meu pai continuou, e Adam estava completamente indiferente. Eu precisava de férias. Quase ri de novo, mas dessa vez não teve graça. Balancei a cabeça e fui embora. Não lembro como cheguei em casa. Minhas mãos estavam agarradas no volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A voz calma e condescendente do meu pai ecoava na minha cabeça, como se ele não tivesse me roubado, como se não fosse nada demais. Adam precisava de férias e de um carro, enquanto a casa da minha avó, que era a única verdadeira casa que eu tinha, já tinha ido embora. Estacionei em frente ao meu apartamento e fiquei ali um tempo. Eu não ia deixar isso passar, mas não ia me apressar sem um plano. Meu pai era arrogante, mas não burro. Se ele fez isso, era porque cobriu seus rastros. Então liguei para o meu amigo Daniel. O Daniel era advogado e não só era bom no que fazia, mas também implacável. Se havia alguma dica de fraude na venda, ele ia encontrar. Contei tudo pelo telefone e, quando terminei, ele ficou furioso. "Me encontre amanhã no meu escritório", ele disse. "Traga tudo, documentos, mensagens, não importa se é um cartão de aniversário da sua avó, se ela mencionar a casa, eu quero." Naquela noite, minha mente não parou. Eu só ficava pensando na minha avó, no sorriso do meu pai, na indiferença do Adam, por baixo de tudo isso, a certeza de que eles achavam que estavam se safando. Eu não tinha ideia do que ia acontecer. Na manhã seguinte, conheci o Daniel no escritório e entreguei a ele todos os documentos que tinha. O testamento da minha avó, até extratos bancários antigos e mensagens onde ela falava o quanto queria que eu ficasse com a casa. Ele olhou em volta por um tempo e, então, se reclinou na cadeira. "Seu pai é um idiota", ele disse, e eu levantei uma sobrancelha. "Por quê?"
Porque ele não só cometeu fraude, como deixou um rastro de papel. Daniel virou o monitor e me mostrou algo que eu não esperava, uma assinatura falsificada. Sinal de que estou chegando mais perto. Espera, isso não é meu. Daniel comentou que o pai dele falsificou a assinatura para vender a casa e usou um notário que já tinha sido investigado por uns esquemas estranhos. Isso é péssimo para ele, muito péssimo. Respira fundo. Então, qual é o plano? Daniel começou a estalar os dedos. Primeiro, a gente manda uma notificação formal, dando a chance deles devolverem o dinheiro antes de processá-los. Mas, pelo que você me contou do seu pai, duvido que ele vá cooperar. Eu brinquei, então a gente processa, se ele não conseguir pagar, ele terá que mostrar tudo, bens, casa, economias, tudo. Eu concordei, sentindo algo que não sentia antes, satisfação. Vamos fazer isso. Eu sabia que meu pai não devolveria o dinheiro, era orgulhoso demais para admitir. Sempre fez algo errado para mim. Eu era um problema, um empecilho na família ideal dele, onde Adam era o filho perfeito e eu era só um detalhe incômodo. Mas dessa vez ele pisou na bola, um erro grande demais para ignorar, e eu ia garantir que ele pagasse por isso. No mesmo dia, Daniel preparou a notificação e mandou por e-mail, correio e até pediu para um oficial de justiça entregar pessoalmente. Quase desejei estar lá para ver a cara do meu pai quando recebesse. Mas eu sabia qual seria a reação dele. Desprezo, talvez até risada. Pensei que ele me trataria como se eu não valesse nada, sem consequências. Achei que ele escaparia impune por 2 dias. Então, recebi uma ligação da minha mãe. Hubert, por que você está fazendo isso? Ela perguntou, exasperada. Eu apertei o telefone contra o ouvido. Você realmente quer que eu explique? É só uma casa, insisti. Meu pai e eu decidimos fazer isso porque achamos que era a coisa certa. Você já tem seu próprio apartamento, Hubert. Você não precisava daquela casa. Fechei os olhos por um momento, tentando controlar minha raiva. Eu não precisava que você falasse sobre a casa onde cresci, a que minha avó me deu. Ele foi embora porque sabia que vocês nunca se preocuparam comigo e venderam para pagar as férias do Adam. Isso parece normal, mas não é tão simples assim. Exatamente assim, eu a interrompi. Eles falsificaram minha assinatura, isso é crime. Minha mãe ficou em silêncio por um momento e eu sabia que ela sabia que eu estava certo. Mas, no final, ela apenas suspirou e murmurou algo como sempre. Foi tão dramático que desliguei o telefone. Não tinha mais nada para dizer. O prazo para resposta à notificação passou e meu pai não fez nenhuma tentativa de responder. Ok, nenhuma surpresa. Eu realmente achava que ele não teria coragem de levar isso adiante. Então, Daniel entrou com a ação e a reação não demorou a chegar. No dia seguinte, Adam me mandou uma mensagem. Adam, você vai processar sua própria família por uma casa velha? Que ridículo! Eu ri, sem humor. Adam, que nunca teve que lutar por nada na vida, achou que eu estava exagerando. Não, eu não fazia ideia de como era para você. Eles vão tirar a única coisa que realmente importa para você. Importava. Eu não respondi, ele não merecia uma resposta. Mas meu pai não ficou em silêncio. No final daquela semana, recebi um e-mail do meu advogado. Um advogado medíocre, provavelmente amigo da família, que aceitou o caso para tentar me intimidar. O e-mail dizia algo como: meu cliente nega todas as acusações de que a propriedade foi vendida ilegalmente e qualquer tentativa de contestar a venda será tratada como assédio e difamação. Mostrei o e-mail pro Daniel, que leu, revirou os olhos e soltou uma risada. É mentira. Se fosse verdade, ele já teria enviado documentos que provassem que a venda foi legítima. Mas não pode, porque a assinatura é falsa. Então, seguimos com a demanda sem dúvida. Os dias seguintes foram um inferno. Meus pais começaram a contar para toda a família que eu estava destruindo eles. Recebi mensagens de tios, primos, até conhecidos me dizendo que eu estava levando as coisas longe demais. É só uma casa, Hubert. Família é mais importante que dinheiro. Mas ninguém perguntou por que ele fez isso comigo. Ninguém me perguntou como eu me sentia. Para eles, eu era o vilão. Então, a bomba veio. Daniel conseguiu um documento-chave, o contrato de venda da casa com minha assinatura falsificada. Ele pediu uma análise pericial e o resultado foi claro: a assinatura não era minha. Meu pai não só cometeu fraude, como foi incrivelmente descuidado ao fazer isso. Isso foi suficiente para tornar o caso ainda mais sério. Do processo civil, agora tínhamos provas suficientes para abrir um caso penal contra ele. No primeiro dia de audiência, eu vi meu pai no tribunal pela primeira vez desde que tudo começou. Ele estava sentado ao lado do advogado, com uma expressão de tédio, como se tudo isso fosse uma perda de tempo. A minha mãe não apareceu, nem Adam, nem o juiz. O advogado do meu pai começou a sessão.
Ele tentou argumentar que não havia evidências de fraude específica. Daniel, sem dizer nada, apenas entregou os documentos analisados pelo perito. O juiz olhou para mim por alguns segundos e depois virou para o meu pai. Senhor, você pode me explicar por que a assinatura do seu filho parece ter sido falsificada? O rosto do meu pai ficou vermelho e ele começou a falar sobre erros administrativos e mal-entendidos, mas o juiz não se convenceu. O público terminou com o tribunal ordenando uma nova revisão de todos os documentos financeiros relacionados à venda. Isso significava que, se meu pai estivesse escondendo algo, e eu sabia que ele estava, logo descobriríamos. Quando saímos do tribunal, ele finalmente quebrou o silêncio e se aproximou de mim. Você acha que ganhou alguma coisa? Ele rosnou. Isso não vai acabar bem para você, Hubert. Eu cruzei os braços. Não, pai, quem acha que pode escapar impune é você. Mas isso acabou para mim. Ele me encarou por um momento e então foi embora. Naquela noite, eu sentei no meu apartamento e deixei tudo se resolver. Ainda tinha muito chão pela frente, mas, pela primeira vez em um tempão, eu me senti no controle. Depois de 2 semanas, recebemos a notícia: o tribunal reconheceu a fraude e cancelou a venda da casa. O imóvel voltaria para mim, e meu pai foi condenado a me pagar uma compensação de qualquer jeito. O problema é que ele não tinha grana, o que significava que teria que vender a própria casa para me dar o que devia. Quando essa notícia chegou até ele, recebi uma última mensagem: Pai, você destruiu sua própria família. Espero que esteja feliz. Olhei para a tela por um momento e sorri. Nunca vi meu pai tão feliz. Ele sempre achou que era intocável, viveu a vida toda achando que podia fazer o que quisesse, sem lidar com as consequências. Mas agora ele estava encurralado. Já tinha recuperado minha casa, mas o destino tinha mais uma surpresa para ele. Recebi a notícia há alguns dias. Depois de ganhar o julgamento, o Daniel me ligou com um tom engraçado na voz. Você não vai acreditar no que aconteceu, ele disse. Me diga. Meu pai foi preso. Ah, não, mas os compradores da sua casa processaram você. Fiquei em silêncio por um momento. O que eles disseram? Estão exigindo indenização, dizendo que foram enganados porque seu pai vendeu um imóvel sem documentação adequada e agora perderam a casa que compraram legalmente. Comecei a rir baixinho, não era uma risada de humor, era pura satisfação. Finalmente, algo certo nesse mundo. O Daniel continuou. Eles têm um caso sólido, seu pai vai ter que pagar uma boa grana e, adivinha, não tem grana. Essa palavra foi o suficiente para me fazer sorrir de verdade pela primeira vez desde que tudo começou. Quando voltei para casa para organizar tudo, encontrei os antigos compradores. O casal que tinha processado estava lá, pegando suas coisas. Por um momento, senti uma pontada de culpa, sabia que eles não eram os culpados pelo golpe do meu pai. Eles só compraram a casa sem saber de nada. A mulher foi a primeira a se aproximar. Você é a verdadeira dona, ela assentiu, suspirando, parecendo cansada, mas sem ressentimentos. Olha, queremos que você saiba que não temos nada contra você. Sabemos que você foi enganada tanto quanto nós. O marido se aproximou, cruzando os braços. Seu pai, espero que termine na ruína. Soltei uma risada curta. Eu posso ser. Eles me explicaram que estavam processando meu pai por danos financeiros e emocionais. Gastaram uma boa grana na compra, na mudança e nas reformas que começaram a fazer. Tudo isso por nada. Agora, estavam sem teto e sem o dinheiro que investiram. Não é culpa sua, ele disse. Mas alguém tem que fazer ele pagar. Balancei a cabeça lentamente. Ele merece pagar até o último centavo que arrecadou. As últimas caixas foram ditas a Deus, e embora nunca tivéssemos nos conhecido, realmente senti um respeito mútuo. Eles não me viam como uma inimiga e eu entendi bem o porquê. Agora que estava processando meu pai, com minha casa de volta, finalmente consegui respirar. Senti falta de estar lá depois de tudo que passei. Andei pelos quartos, sentindo o peso de cada memória. O cheiro ainda era o mesmo. O som do vento passando pela janela, o quarto ainda era familiar. Era como se a casa estivesse me esperando todo esse tempo. Eu não me arrependo de nada. A minha família agora me via como um traidor. Minha mãe não me chamou desde a última vez que falamos. O Adam, como esperado, postou dicas ridículas nas redes sociais sobre como a inveja destrói famílias e como o dinheiro não compra amor. Eu ri quando vi o mesmo cara que viveu a vida inteira às custas dos meus pais agora tentando dar aulas de moralidade. Mas não importa que, durante anos, fui tratado como se fosse descartável, como se minha presença fosse apenas tolerada, mas nunca bem-vinda. A vovó era a única que me fazia sentir importante, e sua casa era o último presente que ela me deixou. Meu pai tentou me roubar, tentou apagar a única coisa que realmente significou algo para mim e falhou.
Agora, ele estava prestes a perder tudo. Eu provavelmente teria que vender minha própria casa para pagar suas dívidas. O Adam ficaria sem lugar para morar, e minha mãe, que sempre esteve ao lado dele, agora eu teria que decidir se o apoiaria ou deixava ele afundar sozinho. E eu estava bem. Pela primeira vez, me senti em paz. Não, eu não me arrependeria de nada. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Se tivesse que encarar minha família no tribunal mais uma vez, não hesitaria, porque finalmente aprendi uma lição que deveria ter entendido muito antes. Família não significa nada quando essas pessoas não te tratam como tal. E eu não devo nada a ninguém. A notícia de que meu pai teria que pagar não só a mim, mas também aos compradores, foi o golpe final. Ele tentou apelar, tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido. Até tentou se fazer de vítima perante o juiz, mas a verdade estava lá, clara como água. Ele não só cometeu fraude, mas enganou duas partes ao mesmo tempo. E no final, a justiça foi feita. A sentença final determinou que ele deveria pagar uma compensação considerável tanto a mim quanto aos antigos compradores. A quantia era tão alta que ele não tinha como cobrir, e, como esperado, não teve outra escolha. A opção de vender minha própria casa foi um verdadeiro pesadelo que eu tentei evitar ao máximo. A mídia toda achou que eu ia colocar a casa no nome de outra pessoa para esconder meus bens, mas o Daniel já tinha previsto isso e garantido que não ia rolar. No fim, sem saída, tive que colocar a casa à venda. Ironia do destino, a casa onde eu e minha mãe vivemos acabou nas mãos de estranhos, assim como eu tentei fazer com a minha. Minha mãe entrou em crise porque, pela primeira vez, parecia entender as consequências de tudo que tinha rolado. Na real, ele tentou me ligar várias vezes, mas eu nunca atendi. Não tinha mais nada para dizer. Quando meu pai finalmente se mudou, acabou em um apartamento pequeno em um bairro bem mais simples que o luxuoso que minha mãe estava acostumada. Ele continuou porque, no fundo, sempre foi o cúmplice. O Adam, por outro lado, estava em negação total. Nunca soube lidar com responsabilidades e, de repente, se viu sem teto e sem a grana que sempre recebia. Quando tudo finalmente explodiu, ele teve a coragem de vir atrás de mim. Você é um bastardo, ele soltou com raiva. Você destruiu nossa família por causa de uma casa velha. Eu ri, mas era um riso amargo, de quem finalmente entendeu o quanto a vida do irmão era uma grande besteira. Eu destruí nossa família, eu perguntei. Eu sei, porque não tive outra opção. Enquanto eu te mimava e te protegia, eu tive que dar conta de tudo. A avó era a única que realmente se importava comigo e com os outros. Tentaram roubar a única coisa que me restava. Rolei os olhos e falei, por favor, não venha com esse drama. Cheguei mais perto e disse com firmeza, escuta aqui, Adam, isso é a última vez que a gente conversa. Você é um parasita. Passou a vida inteira vivendo às custas da mamãe e do papai, sem levantar um dedo para ser alguém. Mas agora, eles não têm mais nada para te dar e eu não te devo nada. Ele ficou em silêncio, pela primeira vez sem palavras. Quer saber como isso acaba? Eu continuei. O papai vai passar o resto da vida amargurado e arruinado, a mãe vai continuar fingindo que nada aconteceu, a culpa é dela. E você vai ter que aprender a se virar sozinho. Boa sorte com isso. E aí eu simplesmente me virei e fui embora, sem olhar para trás. Nos meses seguintes, aprendi algumas coisas sobre mim mesma. O pai tentou voltar para o mercado de trabalho, mas não conseguiu achar emprego que pagasse o suficiente para manter o estilo de vida que minha mãe tinha. Sem saber o que fazer, ele começou a aceitar trabalhos temporários para conseguir seguir em frente. Ele perdeu a casa, os luxos sumiram e, pela primeira vez na vida, sentiu que era perder tudo. O Adam tentou pedir ajuda para outros membros da família, mas ninguém estava a fim de cuidar dele. Acabou dividindo um apartamento com 2 conhecidos e, pela primeira vez, teve que procurar um emprego. Ele passou meses reclamando que eu tinha arruinado a vida dele, mas quando a realidade bateu, finalmente entendeu que eu tive que crescer. E eu continuei, fiquei em casa e reconstruí minha vida, sem peso na consciência, sem arrependimentos. Cortei laços com a família e, pela primeira vez, me senti livre. Porque no fim, aprendi algo valioso. Família não é só quem compartilha o sangue, mas sim quem te respeita. E aqueles 3 nunca foram minha verdadeira família. Nunca olhei para trás e nunca mais precisei deles.